Bem-vindo, pessoal. Eu sou a Leila Sara. Venho trazer mais um relato aqui da Vivienne, que vai contar mais fatos inusitados. Talvez seria o povo das sombras. Então, quem gostar desse tipo de relato, gostar do meu trabalho, curte, comenta, pergunta, que a gente está aqui para responder, né? Para tirar as dúvidas. E se inscreve no meu canal. E aí, Vivienne? Vai começar pelo relato de quando você era mais nova? Posso começar pelo relato mais leve? Mais Pode leve. começar por onde você quiser. Olha, gente, é porque acontecem sempre, né? Acontecia no caso. Agora tá mais leve e tal. Mas quando eu morava aqui perto, eu tô até olhando pra rua onde eu moro, onde eu morava. Só uma interrupção. Descendo aqui, que essa aqui é a outra casa, né? É. Também eu cheguei aqui, aconteceram muitos fatos, né? Uhum. Descendo aqui tem uma casa que ocorreram vários Vários fatores assuntos, Foi. paranormais, Foi. poltergeist. Foi. Então, pode contar. Foi aí mesmo, e eu tô olhando na direção dela agora. E então, eu tava na cozinha e preparando minha comida e eu fui pra sala. Eu tava tentando ir pra sala, né? Junto de todo mundo da minha família que tava lá, e eu falei, não, vou jantar lá. E não era tão tarde assim, era por volta das 7h, 7h30 da noite, não muito mais que isso. E eu passei pelo corredor, que era longo, e de repente eu olho na direção do quarto do meu filho, tinha uma massa branca, como se fosse um tecido flutuando, assim, nesse sentido. Ele fazia assim, em cima da cama do meu filho. Uma manifestação de ectoplasma. Apesar que muitos ectoplasmas são pretos, igual piche, né? Essa é a formação do fantasma quando ele está querendo se manifestar. Fantasma ou a entidade querendo se manifestar? Não, pode falar. Era de cor branca e era... Como se fosse um véu, assim, de seda descendo. Isso, mas só que ele ficava assim, na horizontal mesmo, e ele fazia como se fosse Não tinha forma. Não tinha forma, a janela fechada, tudo certinho, não tinha vento. E ficava a forma que eu identifiquei foi como se fosse um lençol fazendo assim. Um fantasma. Um lençol esticado que com o vento fizesse esse movimento de bandeira, né? Aquele movimento assim. Meio transparente. Um pouco. Não chegava a ser totalmente transparente. Ele tinha sempre parece que ele tinha uma massa mesmo, sabe? Eu não sei explicar, mas era isso. Era um tecido, como se fosse um tecido, só que de matéria mesmo, que eu não sei identificar. E ela fazia assim, nesse sentido assim, fazia assim. E geralmente ela torcia assim, mas sempre nesse movimento. E naquela hora eu sou medrosa, não tenho medo de falar, eu sou medrosa, eu assusto com as coisas, e as coisas sempre acontecem, né? E aconteciam muito mais, né? Na época que eu era mais nova. Não sei identificar o porquê também, depois a Leila pode até dar um parecer sobre isso. E eu caí com o prato e derramei. Você assustou quando você viu essa manifestação, você se assustou? Isso, assustei e derrubei o prato e caí no chão também, né? Porque eu tinha que completar a coisa. E eu não tava conseguia sair dali, daquele espaço, e eu gritava meu marido, e ele saiu correndo da sala e veio na minha direção pra me ajudar, né? Porque ele sabe o jeito que eu sou, e eu consegui, no final das contas, me encontrei com ele. E ele olhou, empurrou a porta de novo, né? Porque nisso vai, né? Vem, bate porta, aquela coisa toda que acontece. E acontecia também muito disso naquela casa. Eu não sei se sou eu, aliás. Se é eu, é bom. Tem as duas coisas. A casa, ela guarda, a gente chama de impressões.
né? Fica nas paredes, por isso que é bom a gente sempre não deixar aquelas paredes sujas, né? Descascadas, principalmente depois eu explico o bolor, muito bolor, que não há vazamento, né? Um cano que estourou ali. Inclusive o cano, quando estoura, também pode ser uma manifestação de fantasma, poltergeist, mas também a mediunidade, tanto sua como do seu marido, ela também... E das crianças que eram pequenas na época. Isso, ela atrai essa manifestação. Então, junto o útil ao agradável, né? Inclusive, se você for ver por destino, a gente vai morar em lugares, a gente é atraído, como se o seu destino fosse passar por aquilo. Aí você tem que estudar, né? Teosofia, espiritismo, para entender que você tem que passar por aquilo para evoluir. Para poder mesmo estudar esses fenômenos e saber por que isso acontece. E o que mais? Aí depois, o Marcos não viu a manifestação. Não viu. Eu acho que com o estardalhaço meu lá, a comida toda esparramada pelo chão, prato espatifado, deu caída no chão, borrachada, e acho que a manifestação evaporou, assim, saiu, sumiu, não sei a palavra exata. E eu sei que ele deu aquela sovada na porta, assim, socadinha na porta, né? Abriu um pouquinho mais e não tinha nada. E a porta não tá, esclarecendo que a porta não estava fechada, ela estava só... Sim, entreaberta. Entreaberta, mas dava pra ver exatamente em cima da cama do meu menino que estava assim. E por consequência, depois disso, ele pegou uma pneumonia muito forte, ele quase, né? Não vou falar, porque aquilo lá, eu fiquei 25 dias assim no hospital com ele e até descobrir, eu sei lá, foi o que aconteceu. E sobre aquele fato do Hatchman, ou então não seria Hatchman, seria Povo das Sombras? Você acha que seria uma manifestação de um Exu ou de um Povo das Sombras? Conta aí pra gente, o que você acha? Você falou que teve várias manifestações, era um homem de capuz. Exatamente, um homem de capuz, e isso acontece desde quando eu era pequena. Vou contar um relato só de quando eu era pequena, porque vai ficar repetitivo e sempre acontecia. Depois você fala outras vezes que ele também apareceu, seja com você ou com parentes, amigos, onde você está, ele aparece. Conta aí pra gente. Graças a Deus aparecia. Não aparece mais. Não, graças a Deus, eu tô assim, me livrei. No céu. Eu tô. Que é muito assustador, né? Você tá no quarto, antes de dormir, aparece um ser negro. Eu já fiz lives sobre o Povo da Sombra. Aparece, tem gente que acha que é extraterrestre, não é. Eu acho que eles vivem numa dimensão límbica entre essa aqui e a outra. Entre o sono e o acordar. Muitos são mortos, perdidos. Eu não acho que eles são extraterrestres, eu acho que eles são perdidos mesmo. Perdidos. Tipo assim, o filme Poltergeist 1, não aquele outro que estragaram tudo, esse remake que fizeram agora. Aquele da menininha, inclusive a Caroline morreu, né? Não vou entrar aqui em detalhes. Mas ali, o que acontece? Ali, além de ter um foco de energia tonal negativa embaixo da casa que eles estavam... A casa foi construída em cima de um cemitério. Isso aí, no filme, demonstra muito bem o jeito que eles apareciam. Mas acontece também em casas normais. Por isso que eu falo, eu acho que o Povo da Sombra a gente não pode rotular nem como extraterrestre, nem só como espíritos. São tipos de seres que estão na escuridão. Eu já vi relatos de pessoas que tiveram contato com o Povo da Sombra, ele estava ali do lado, mas não fez nada, não faz nada pra pessoa. O que acontece é o susto, né? Que exatamente com você. isso. Exatamente isso. Porque é o terror. Não têm ideia que estão mortos. Eu acho que são mortos, eu acho. Eu acho que é perdidos no limbo. Não vão nem pra cima nem pro inferno. Uma dimensão ali paralela. Sei lá. Eu vou te explicar mais ou menos. Eu não sei se vai dar para o pessoal entender ou você entender o que eu quero dizer. Era assim, toda vez que eu ia dormir, eu tinha lá meus... Você tinha paralisia do sono? Porque tive muitas paralisia do sono. Muitas.
Mas não nessa época, eu não tive nessa época. Eu vou explicar o lance da... Desculpa te interromper, mas eu vou explicar porque tem gente que fala, eu fui abduzido e eles fizeram paralisia do sono. Não é que eles fizeram a paralisia do sono. É assim, quando você vai dormir, você fica conectado a um que a gente chama de cordão de prata, ligado ao seu umbigo físico, à sua testa, do seu corpo, do seu duplo, vamos falar assim, né? Então você vai, quando você sai do corpo, você sai deitado, girando assim, né? Girando. Aí você vai, é elástico o cordão de prata, é elástico, é infinito. Você vai para dimensões, para planetas, para intraterrestres. Aconteceu. Né? Exatamente. Aconteceu. E o que acontece? Que muitas pessoas vê o povo das sombras, vê demônios, entre aspas, né? Que vamos explicar o porquê. Quando você tá voltando, aí você tá aqui, né? Você tá aqui deitadinha na cama, você tá voltando, que você tá quase se acoplando ao corpo de novo, você pode ver que você ouve um barulho, um estrondo. Muitos ouvem. Muitos têm a sensação de querer chamar a mãe. Eu tive muitos relatos também. E aí, nesse ínterim que o seu corpo está se acoplando, você vê as outras dimensões. Não é que eles vieram te assustar. Nós estamos aqui trombando com eles. Acima de nossas cabeças está passando nave, disco voador, carro, prédio, né? Mas o que acontece? Você vê... Muitos vêm para assustar mesmo, encher o saco de criança, beliscar a criança, né? Mas isso é outro assunto. Mas quando você está chegando, além do tranco, você vê. Às vezes eles estão ali na porta, no cantinho, muitos agachados, outros no pé da cama, né? Outros te observando dormir. Isso eu não estou falando que é via de regra, não estou falando que é sempre assim, mas isso é uma das teorias de você ver o povo das sombras na paralisia do sono. Agora já, tipo uma abdução de Grey que entra no teu quarto, eles passam pelas paredes, tranquilo. E muitos vêm abduzir a gente no astral, eles conseguem mexer com uma enzima que nós temos no cérebro que dá a paralisia do sono para eles recolher nosso material lá para análise, né? A gente não vai contar de Grey aqui agora, porque a gente vai falar do povo da sombra. É porque um assunto geralmente leva a outro, né? Exatamente, vai longe. Quando você ficou explicando aí, eu já lembrei de vários. Nossa, e aí entra, é o Exu não sei das quantas, que todo mundo fala que Exu é capeta, é o Exu que mandaram pra mim, ou então é o Hatman, né? O mesmo senhor que aparece lá no Poltergeist, né? Que ficava atormentando a menininha. Então, daí a história do Fred Krueger, do sono, né? O roteiro do filme do Fred Krueger foi porque o diretor do filme, né, o Wes Craven, ele era atormentado por um homem de chapéu, um demônio de chapéu, e isso é real, né? E ele era atormentado toda noite. Então ele colocou isso no filme e aí ele fez aquele homem queimado, com as garras, tudo, mas ele era atormentado por um demônio com aquelas garras e usava chapéu. Então isso ocorre em demônios nessas dimensões também para quem acredita, tá? Quem não acredita, né, eu respeito. Mas existem respeitamos. Assim, existe muito relato do povo da sombra, sol com corno preto, os olhos vermelhos ou brancos, ou só um pontinho de luz também, e muito desse homem de capuz. Então a gente tem que saber separar as coisas. Pode falar. Pode falar. A entrevistada aqui é ela, não eu. Ai, eu não aguento, cara. Eu não aguento. Bom, eu tenho tanta coisa pra falar que... Não, apareceu esse homem de capuz. Ele tinha olhos vermelhos? Sim, quando eu era pequena, eu não via o Não, olho. conta aquela história que vocês estavam fazendo um churrasco. Foi outra pessoa que viu? Então, mas deixa eu falar dessa daí primeiro. Então, aconteceu comigo quando eu era pequenininha, eu tinha uns 10 anos, mas acontecia antes e depois. Isso aconteceu vários anos e sempre acarretava a mesma coisa. Eu gritava minha mãe, meu pai, eu não deixava ninguém dormir e eu não dormia praticamente, eu demorava assim... metade da noite para dormir porque eu tinha muito medo. Era um soninho, já acontecia isso. Um soninho, uma no estágio REM do sono, né? O estágio REM é aquele em que os olhos começam a fazer assim,
que você ainda não tá totalmente desligado do corpo. É o que eu falei, você tá saindo do corpo. Então não consegui. Na ida também, você vai ver os espíritos, não é só o povo da sombra, o duro não. que é você não lembra muito na ida, você lembra mais é na volta, né? o Pelo menos eu, né? E o coração dispara, né? Não, eu inteira disparo. Suores. Nossa, aquilo vira entendeu? Então, aí, pulando de assunto, quer dizer, não mudando o assunto, mas pulando vamos supor, pra essa casa aqui que eu falei. Nessa casa eu tava fazendo um churrasco e depois de muito tempo, assim, alguns meses, foi feito outro churrasco, pessoas diferentes, pessoas que não se conheciam, assunto totalmente diferente. Então, o que aconteceu? A primeira vez, eu não vou citar nome porque a moça talvez não deu autorização. Não deu autorização, então ela sabe, se ela assistir, ela vai saber. Ela de repente foi no banheiro e tinha que passar, que nem eu falei, a casa tinha um corredor grande e o quarto do meu menino, da minha menina e o banheiro ficavam nesse corredor. E o churrasco correndo lá fora, né? A gente passava pela cozinha, entrava nesse corredor e o banheiro era pra lá, bem uma distância até que compridinha do meu quarto. E ela passou da cozinha, ela já virou o rosto pro meu quarto, né? É aquela coisa que você tá andando, você vai olhar, vamos ver onde que é o banheiro e tal, coisa e tal. E nessa de ver, ela começou a gritar, ela falava, eu quero ir embora dessa casa. Ela se jogou no chão, ela sentou e ela pôs a mão na cabeça, ela falava, eu quero ir embora daqui, me tira daqui, pro irmão dela, que o irmão dela trabalhava com o meu marido na época, né? Que legal você tá numa festa e a pessoa... Nossa, Você falou assim, o que tem na minha casa? Aí eu falei, ai meu Deus, ela falou, essa casa tem uma nuvem negra, tem uma Meu nuvem Deus. negra flutuando em cima dessa tua casa, vai embora daqui, some dessa casa. Eu falava assim, mas o que tá acontecendo? Eu sei que a casa tem problemas, porque não foi só comigo, teve o morador anterior que realmente então é uma polter casa. Uma polter casa. Ai, eu gostava até dela, viu? Só que aí eu, na época, comecei a ver bastante coisa. A minha vizinha falou, olha, acontece muito isso aí. Pai, são diversos assuntos, diversas visões, diversos acontecimentos nessa casa. E o meu, a menina, né, continuou gritando tal, voltando ao assunto. Foi embora chorando, desesperada, nunca mais voltou na minha casa. Mas você viu esse ser de novo na mesma noite? Quando você viu ele? Não. Você não viu? Eu não vi, quando ela viu, não. Mas você viu em outra ocasião, outra casa? A mesma casa, outras casas. Porque é igual eu tava falando. Os dois fatos, a mediunidade e a casa. E deixa eu explicar um negócio aqui. Em radiestesia a gente chama de linhas Hartmann. São linhas que se cruzam. A gente aí pega o pêndulo, né? Pega a planta da casa, né? E onde a linha faz nós, inclusive você olha, quando você for mudar numa casa, você olha as árvores da calçada. Se a árvore tá com broca, tá retorcida, ela já é um prenúncio do que tem dentro da casa, principalmente broca. Retorcida, broca, árvore feia, que ela não vai pra frente, né? Não é por ela ser velha, não. Isso já é um prenúncio que ali tem linhas Hart, nada vai pra frente. Então você não aluga e não compra. Isso aí em radiestesia é fato. Veios d'água por baixo, uma casa, esses loteamentos longe da cidade, que ali era sítio, veios d'água. Se você colocar uma cama e tiver um veio d'água e você dormir... fluídica, né? Não, simplesmente você pode enlouquecer e parar em um instituto psiquiátrico. Você pode enlouquecer. Porque é uma corrente. É uma corrente que tudo é eletromagnetismo. Nesse caso não é fantasma, nada a ver, né? Nada a ver radiestesia com fantasma. Sim. Mas o que acontece? Energia, né? O eletromagnetismo atrai o verde negativo, que atrai os fantasmas. Sim. Entendeu? Uma coisa leva a outra. Entendo. Então essa casa ali, aquela ali, né? Deve ter linhas Hartmann cruzadas, né? Pontos negativos e muitas linhas. Se esses pontos passarem ali perto de onde estava a churrasqueira, a cama, acabou. Né? São mini portais, assim como tem as linhas de lei sobre a Terra, que as linhas de lei é onde tem Stonehenge, as pirâmides, onde tem vórtices de energia, tonal de energia positiva, as linhas
Hartmann são linhas negativas, né? Então, se você for com o pêndulo ali, ou o dual hold, ou o aura meter, aquele negocinho que faz assim, eles ficam doidos. Isso. Se for, então, com os aparelhos radiônicos, eles ficam doidos. Mas, então, o que eu quero dizer? Existe na casa os fenômenos radiônicos, os fenômenos, né? O que a gente pode chamar de paranormais, mas com a mediunidade sua, do marido dessa amiga, que deve ser médium também, vê as manifestações espirituais. É o que acontece. Errei? Não, exatamente. Aí o que aconteceu? Fomos, né, continuando a história. Lembrando que essa história desse ser de capuz, que essa menina viu, ela viu dentro do meu quarto, esse ser de capuz. Capuz, capa preta, por dentro vermelha. Olha, eu tô tentando puxar na memória. Não puxa nessa não vou, pelo amor de Deus, não lembra sério, não, que não, porque eu não tô aqui, hein, eu vou embora. Sim, e eu já tô assando isso aí, peraí. Ele tava no meu quarto e ela falou, ela não queria de jeito nenhum mais ficar lá e foi embora mesmo. Aí pulando alguns meses, ou não lembro exatamente quanto, dessa vez foi minha outra prima. Outra prima? É a família inteira, né? É a família inteira. Minha loira. A minha prima loira. Mas não é você. Não. A outra. Eu sei, que é prima minha também ou não? Não, é da parte do seu pai. Da parte do meu pai. Mas eu sei quem é. É ela mesmo. Ela veio na minha casa, ela tinha acabado de passar por eu vou falar baile, vão rir de mim, mas eu não sei o nome disso. Baile, dança. Não, foi dançar, foi pra balada. Foi, isso, balada, sei lá eu. Aí ela entrou, tava de vestido. Quer dizer, já trouxe aquele influxo de várias pessoas. De várias pessoas, igual aquela ir numa energia. Isso, Exatamente. Se ela é médium, então, né, e não sabe controlar as energias, ela já trouxe miasmas pra casa. Eu acho que é bem isso também. Juntando com o negócio da casa, né? Porque provavelmente, né? Isso era, ela veio, não te interrompendo, ela veio pra dormir. Meu churrasco. Ela tava dormindo em casa, Tá. Ela tava dormindo em casa, ela tinha saído com o namorado, veio. Ela tava toda chique, ela tava de vestido vermelho, é isso que eu quero falar. Ela tava de sandália vermelha, batom vermelho, tudo vermelho. Ela tava... Imagina quem que ela queria atrair, sem imaginar, né? Ela tava linda, maravilhosa. Britney Spears mesmo, parecia Britney Spears nova, muito, muito bonita ela. Aí ela entrou, foi no churrasco, de repente ela foi fazer o mesmo trajeto que a outra moça, que era amiga, irmã do colega de trabalho do meu marido. Foi pro banheiro, passou, fez a mesma coisa, eu não vou repetir, mas foi o mesmo trajeto. Olhou pro meu quarto e pronto. O homem lá, de novo. O homem não, o ser, né? A entidade, vai saber o que é. Ele tava com a capa preta, capuz preto. O rosto era todo negro. Aí ela falou que o olho era vermelho. Mas a pele... Ela falou que não via o rosto. Porque geralmente eles são só... Ela não via o rosto. Só preto, não tem... Não tem nada. Ela falou que era o capuz, uma coisa é a maior manifestação que aparece, é o de olho, capuz. Ela me falou que o olho dele era vermelho. As crianças veem muito Eu já não capuz. via, quando eu via era só o buraco preto dentro. Assim. Eu já vi os que parece o The Rake, que é aquele ser, The Rake é aquele ser todo torto com garras, e já vi como se fosse um grey, assim, né? Por isso que eles confundem com extraterrestre, eles são sem cabelos, né? E os olhos eu vi amarelo, eu não vi vermelho. Mas graças a Deus, eu tenho muita proteção. Mas é o que eu falo, às vezes você tá cansada naquele dia, não fez a sua oração, né? Tô cansado, né? Hoje em dia a gente fica, né? Trabalha demais. E deita cansado e vê. Né? Nessa hora do sono REM. O que eu não vi, depois disso eu não vi tantas vezes. Mas depois... nós vendemos a casa, né? Que bom! Que bom que não chegou a aparecer e a vizinha, o Hatman. A moradora já faleceu. A moradora que comprou a casa passou muitos apuros. Ela saía correndo. Vamos lá filmar se ela deixar. Será que ela deixa? Ela morreu. Ai, mas a casa tem gente ali. Eu não vou lá, não. Então tá bom.
Vamos deixar isso para aí. depois essa É, história. é isso que aconteceu, gente. Ó, sinceridade. Tem pessoas que não acreditam, porque eu já recebi até muitos Críticas, né? Tira o mas sarro. aconteceu Mas a gente comigo, não gente. liga, Aconteceu deixa. com pessoas próximas a mim. Aconteceu na minha casa, então O que eu gosto de fazer não tem como eu falar, não, não aconteceu. é de Desde que ouvir as aconteceu. pessoas, que eu faço muito nas lives, e nos comentários eu respondo até onde eu sei, porque eu não sou a sabe tudo, né? Até onde eu sei, o que eu passei, as manifestações, porque comigo é direto, né? E eu gosto de explicar também, quando eu entrevisto as pessoas, de explicar um pouco do que eu sei, porque é um jeito de informar. Existe um ditado que diz, vai chegar onde tem que chegar, né? Então, A informação chega onde tem tem que que chegar. chegar. Onde tem- Exatamente, vai ouvir quem tem que Quem ouvir. precisa ouvir. E tem outra coisa, eu penso assim, gente, a gente é um cisco, mas Não é acho nada. que nem um cisco Não é nesse nada. universo. E O tem gente que se planeta, acha, nosso né? planeta é minúsculo perto das estrelas que tem por aí, perto. O nosso Sol é uma estrela minúscula perto de tantas estrelas que tem. Por quê? Por que não tem? Mas tem, gente. O que eu vou fazer? Tem gente que, Tem, né? certas religiões que falam que tudo é demônio, e não é. Se a gente for entrar aqui, eu estudo demonologia, eu sou ocultista, se eu for entrar aqui na parte de demônios, eu posso confirmar que existem sim, tem nomes, né? Tem planetas, tem cores, né? Que nem os da Goécia. E tem religião que põe tudo no mesmo saco, tudo no mesmo balaio. É demônio. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu Só que eu respeito gosto eles, disso, só que eu gosto de respeito, explicar. Tem que respeitar a gente também, E né? quando vocês duvidarem, sintam com o chakra do coração. O que a Leila tá falando aí, eu não acredito. Tenta sentir com o chakra do coração. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Nós estamos aqui para informar as pessoas, ajudar, né? Ajudar. E se tiver alguém passando pelo que eu passei, Deixa também, o relato aqui, ó. deixa o relato. Deixa o telefone ou o e-mail. Aí é isso, Vivi. Vamos deixar o resto da. Senão Toma fica seu muito microfone, você que é dona. microfone improvisado. É isso aí. E é isso, pessoal. Quem gostou, curte. Quem quiser fazer pergunta, estamos aqui. A Viviane pode voltar aqui depois, né? Se tiver pergunta no comentário, deixe suas perguntas aqui. Curte, se inscreve no canal. E obrigada pela paciência de escutar os nossos relatos. Até mais, pessoal. Tchau, Beijo.